Nós sabemos que numa progressão geométrica, cada termo a partir do segundo é obtido, pegando o termo anterior e multiplicando por um valor constante. A esse valor constante nós damos o nome de razão. Por definição, nós temos A2 é A1 vezes a razão. Quem é A3? A3 é A2 vezes a razão. Sendo que A2 é A1 que. Então, é A1 vezes que, vezes essa razão aqui. Certo? Isso implica que A3 é igual a A1 vezes Q elevado a 1 e 1 elevado a 2. Quem é A4? Por definição, A4 é o seu antecessor, que é A3, vezes a razão. Sendo que A3, nós vimos agora, A3 é A1 que multiplica Q ao quadrado, que é multiplicado por Q, e esse Q é elevado a 1. Desse modo, nós temos que A4 é igual a A1, que multiplica Q elevado a 3. Vamos reescrever, trazer para mais pertinho. Quem é o A2? A2 é igual a A1 vezes Q. Lembre que quando não tem expoente, esse expoente é 1. Meu povo, vamos generalizar. Vamos buscar uma regra geral para essa representação de um termo qualquer de uma PG. Olha só. A gente tem aqui, ó, A1, A2, A3, A4. A N. A N vai ser igual a A1, A1, A1. Então, é um termo que se repete, né? Sempre. A1. A razão sempre aparece também. Só que o expoente da razão vai passando por uma alternância, por uma modificação, digamos assim. Mas vamos observar. Quando N foi 2, o expoente foi 1. Quando N foi 3, o expoente foi 2. Quando N for 4, o expoente foi 3. Ou seja, observe que os expoentes são sempre uma unidade a menos que os índices dos termos. Então, a N é igual a A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Ok? Essa é a relação do termo geral de uma PG. Para ilustrar, vamos resolver essa questão aqui, ó. Determine o 10º termo da PG 2, 4, 8, 16. Então, precisamos saber quem é o A10. Mas vamos recordar que o A10 ele pode ser obtido da seguinte forma. A10 é igual a A1 vezes a razão elevado a N menos 1. 10 menos 1, 9. O A1 nós já temos aqui, ó. Nós temos o A1. Precisamos determinar, então, a razão. Para determinar a razão de uma PG, basta pegar qualquer termo a partir do segundo e dividir pelo seu antecessor. Sendo assim, temos que a razão vai ser, por exemplo, o A2, que é 4, dividido por 2, que é igual a 2. Logo, o A10 vai ser A1 vezes a razão elevado a 9. O A10 vai ser A1, que é 2,
vezes a razão, que é 2, elevado a 9. Vamos escrever isso numa potência só? Esse 2 aqui tem expoente 1. Então, a 10 vai ser 2 elevado a 10. Por fim, a 10 é igual a 1024. Lembra que na PA eu dizia para vocês que qualquer termo a partir do segundo pode ser escrito em função de qualquer outro termo da razão? O mesmo acontece com o APG. Por exemplo, A6. Por definição, o A6 é o antecessor, que é A5, vezes a razão. Muito bem. Só que quem é A5? Por definição é A4 vezes a razão. Vezes a razão, então a gente vai ter que A6 é igual a A4 vezes Q ao quadrado. Continuando. Quem é A6? A6 vai ser, por definição, ó, A4 é A3 vezes a razão, vezes Q quadrado agora. Isso implica, então, que A6 é igual a A3 vezes Q elevado a 1 mais 2, 3. Vamos continuar? Quem é A6? É A3 vezes Q ao cubo. Mas A3 eu posso dizer que é A2 vezes a razão, vezes Q ao cubo. Isso implica que A6 é igual a A2 vezes Q à quarta. Vamos continuar. Quem é A6? É A2 vezes Q à quarta. Só que, por definição, A2 é A1 vezes a razão, vezes Q à quarta. Isso implica, portanto, que A6 é igual a A1 vezes Q à quinta. A6 é igual a A5 vezes Q elevado a 1. Com isso, a gente mostra que qualquer termo pode ser escrito em função de qualquer outro e da razão. Se liga na dica.